Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, Rádio Boa Nova, com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Nós estamos estudando o livro Chico Xavier na Intimidade, do professor Ramiro Gama. Programa esse apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, que honra estarmos juntos em mais um dia pela Rádio Boa Nova e cumprimento o nosso rádio ouvinte. Hoje nós vamos estudar César, o ascensorista, e lindos casos de Chico Xavier. André, muitas pessoas às vezes têm dificuldade de saber o que é ascensorista. Você poderia definir para nós, porque não é palavra às vezes muito comum nos nossos meios, não é? Então, o que seria essa profissão? Perfeito. Ascensorista é o profissional que atua com o funcionamento ou operação dos elevadores e o acesso de pessoas e cargas nos equipamentos de transporte. Então, é aqueles elevadores que tem aquela pessoa que fica ali, não é, conduzindo o elevador. Hoje os elevadores mais modernos não têm geralmente isso, mas os mais antigos tinha e ainda tem os ascensoristas, não é, que ficam ali servindo ali, abrir a porta, fechar a porta, não é, levar as pessoas até os andares. Também elevadores de carga, como é mencionado. Vamos aqui então conhecer a história de César, um caso de Chico Xavier muito interessante. Conta o professor Ramiro Gama. De uma feita, fazendo parte integrante de uma grande fila de ônibus, observamos que todos, ali, aguardando a condução, tinham a fisionomia revelando aborrecimento, apreensões, algo doloroso dentro de si. E concluímos, poucos os que vivem no clima da alegria, que é remédio de Deus. Na atualidade não está diferente. A gente olha para o semblante das pessoas hoje, é cabisbaixo, é muito celular, muita depressão, muito tudo, tá igual. E as filas são maiores, né? Porque hoje nós temos fila para tudo. Ele está falando de uma época em que a população era muito menor, extremamente menor do que é hoje. Tem a dúvida. Então aumenta-se a população, aumenta os desafios, aumenta os problemas, aumenta a sociedade com as suas lutas. É interessante, André, que ele fez uma coisa que eu também tenho o hábito de fazer. Você, o nosso rádio ouvinte, gostaria que se atentasse a isso. Quando eu ando na rua, eu vejo uma fila, eu procuro muito observar o rosto das pessoas. E realmente a gente percebe na fisionomia uma tristeza, um aborrecimento, apreensões. Estamos sempre correndo, sempre preocupado com as coisas, né, André Luiz? E hoje, pior do que nessa época, pai, porque hoje nós temos a questão do pensamento acelerado, tudo é para ontem, tudo é muito rápido, manda uma mensagem, já quero na hora a resposta, o número de depressão está elevadíssimo, então é um desafio grande. Continua, poucos os que vivem, equilibrados, projetando o pensamento em coisas boas e desejando realizar o bem. Ser útil, alindar o seu dia com ações meritórias. O mundo está precisando de amor, de criaturas bem-humoradas, cheias de fé, no discipulado de servir, que concorram para mudar a paisagem dolorosa, cheia de pessimismo, que ora vivemos. Interessante, ao ler isso, eu me lembrei de uma história contada pelo mesmo professor Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Chico Xavier estava no Rio de Janeiro. Era comum o Chico ir no Rio, seja na Federação ou
em alguns centros. Ia muito no Marieta Gaio também. Na Marieta Gaio. Chico tinha muitos amigos. E ele tinha o hábito de andar nas ruas, principalmente rua de comércio. Chico gostava de olhar os comércios, sempre acompanhado pelos companheiros que o ladeava para que eles pudessem dar uma volta. O Chico ia passando numa calçada, do outro lado da rua era uma praça muito bonita, muito bem cuidada. E o Chico avistou um senhor negro que estava varrendo a rua, um gari, como nós chamamos. O Chico olhou para aqueles companheiros e disse assim: vocês me aguardem um pouco aqui, que eu vou dar um abraço em um grande amigo. Conta que o Chico passou a rua, chegou perto desse gari, deu-lhe um abraço e os dois, sorrindo, conversavam de maneira descontraída. E todos ficaram curiosos para querer saber quem era aquele amigo de Chico Xavier. Quando Chico retorna, sempre tem o mais curioso, que perguntou: Chico, que amigo é esse? Ah, eu conheço de outras existências. Esse homem, ele tem uma luminosidade e uma espiritualidade tão grande que conforme ele vai varrendo aqui a praça, ele vai orando. E a oração dele atinge todo esse quarteirão. Olha, André, a grandeza dessa pessoa, a alegria que ele colocava. Então, o que vem dizer o professor Ramiro Gama para todos nós, não é? Nós temos que mudar a paisagem dolorosa de pessimismo que todos nós vivemos. Nós temos que olhar o mundo com alegria. Como é gostoso chegar perto de alguém que nos dá um sorriso. E eu vi uma reportagem um dia que eles fizeram uma pesquisa para ver qual a população mais feliz, se era do hemisfério norte ou sul. E eles imaginaram que era do hemisfério norte, os países mais desenvolvidos, as grandes potências estão lá. E não, descobriram que no hemisfério sul, onde o Brasil se encontra e tantas outras nações, a felicidade é mais reinante comparado com eles. E nós vemos que mesmo aqui as lutas são imensas. Dando continuidade, nos elevadores da EFCB, principalmente os que vão do 1º ao 18º andares, servia um ascensorista de nome César, que no ano de 1972 desencarnou repentinamente, deixando saudades e morredoras entre seus irmãos de lutas terrenas. Deixou saudades e comentários elogiativos ao seu belo e evangelizado espírito, porque sua especialidade era viver permanentemente bem-humorado, contando para os presentes, no elevador, lindos e apropriados casos, revelando lições de otimismo, de fé e de amor. Os lindos casos de Chico Xavier, constantes de nosso livro, que lhe ofertamos com sincera dedicatória, eram contados com respeito e emoção, e sempre agradavam e produziam benefícios. Olha que exemplo bonito. Ele estava lá para servir, quer ir para o 1º andar, 2º, 3º, ele levava as pessoas conforme os andares. E ele sempre contava casos relevantes na harmonia, na paz, no amor, era uma pessoa alegre. E o professor Ramiro Gama ofereceu o seu livro, seu primeiro livro sobre o Chico, Lindos Casos de Chico Xavier, com uma dedicatória bonita. E César começou, e tinha uma memória para fazer isso, a pessoa tem que ter uma memória também treinada. Ele tinha uma memória, uma boa memória, e ele contava com emoção e com sentimento as histórias que lá ele leu. Eu fico imaginando a confusão que ele criava no elevador. Porque imagine vocês, não é?
subia um grupo de pessoas, uns desciam no 3º andar, outros no 5º andar, outros no 15º, no 18º, e ele começava uma história. E as pessoas queriam saber o final dessa história. Eu fico imaginando quantas pessoas diziam para ele, olha, vai até o último, e quando voltar você me deixa nesse andar, porque eu quero ouvir essa história. Ou falava para ele, ó, na volta você termina a história. A alegria é contagiante e nós somos convidados. Olha que interessante, o professor Ramiro Gama continua a dizer, e os que entravam ali, operários, engenheiros, médicos, advogados, professores, funcionários de todas as categorias, ouviam com atenção os casos lindos que César lhes contava, e recebia por isso de todos abraços e louvores e uma estima sincera. E as fisionomias, que abriam com um sorriso, se desanuviavam e muitas vezes se medicavam e se curavam. Hoje o desafio é maior, porque todo mundo está mais pessimista. Hoje as pessoas entram num lugar com o celular na mão, falando no telefone, respondendo ou ouvindo áudio no WhatsApp. Hoje o trabalho de César, de reter a atenção das pessoas, César hoje teria um desafio maior. É verdade. E ao mesmo tempo é um convite. Lógico que a história é longa, tem muita coisa ainda que vai acontecer para nós, mas eu queria mencionar algo que Ramiro Gama conta. Esse homem desencarnou e ele deixou muita saudade. Talvez é hora de nós fazermos um questionamento, eu, André, você, ouvinte que está nesse momento, pela Rádio Boa Nova. É importante você olhar para o espelho e perceber, se questionar, se nós desencarnarmos hoje, será que vai ter pessoas que vão ter saudade de nós? Isso é para pensarmos um pouco. E agora então, nós vamos dar aqui continuidade nessa obra, não é? Porque continua. Porque ele conta que o nosso irmão desencarnou, não é? De que ele contava, as fisionomias se abriam, a alegria reinava. Quantas pessoas estavam com problemas? E as pessoas ouviam a mensagem e começavam a sorrir. Ele desencarnou em 1972. Continua a história. Tristezas não pagam dívidas. É preciso sorrir, louvar o nome de Deus, achar a vida como um prêmio, bendizê-la, agradecer ao Pai e Criador, que não abandona nenhum filho. A vida é boa, nós é que a fazemos má, com os nossos pensamentos e sentimentos egoísticos, doentios. Essa frase, André, ele coloca em letras garrafais e letras maiúsculas, porque realmente é um destaque na história, porque nós realmente olhamos para a feição das pessoas, e eu convido você, rádio ouvinte, quando estiver andando na rua, quando for no banco, numa casa lotérica pagar uma conta, que tiver pessoas, quando você for num supermercado, tiver uma fila, você procure olhar para a fisionomia das pessoas e você vai ver essa tristeza. Essa tristeza que as pessoas hoje têm. Por quê? Porque vivemos uma vida sem sentido. Quando nós não colocamos sentido em nossa vida, quando nós não colocamos uma religião no altar de nosso coração, nós vamos sentir esse vazio que parece que o mundo não tem valor. E ele fala, não é? Amargura, tristeza não vão pagar as contas, não vão mudar nossa realidade, não vai resolver o problema conjugal, pelo contrário. Pensando assim, agindo assim, vai piorar o que já não está fácil. Então aqui, olha, dando continuidade, e o ambiente no elevador todo
se modificava. Todos sorriam e acabavam a despedida, trocando o tratamento evangélico cristão. Vai com Deus, fique com Deus. Me fez lembrar uma vez, quando eu era jovem, que eu trabalhava em São Paulo. Eu era office boy. E eu cheguei a conhecer um homem dessa natureza. Só que ele não contava os casos de Chico Xavier. Ele contava histórias de alegria, que as pessoas ficavam ouvindo e depois, no final, as pessoas mudavam a fisionomia, mas havia um detalhe, André, que me chamava a atenção, e o professor Ramiro Gama relembra nessa história. As pessoas que iam abraçar aquele homem. Viver feliz contamina. E nós precisamos contaminar o meio que nós estamos. Nós, às vezes, não paramos para pensar o valor de um sorriso, o valor de uma palavra amiga, o valor de um abraço. Quantas pessoas, às vezes, foi salva do suicídio? Às vezes nós não temos ideia da importância de uma pessoa dessa. É importante fazer palestra no centro espírita, é importante ser um padre, um pastor, mas esse personagem está fazendo o mesmo papel que a gente faz num tempo religioso, mudando o padrão vibratório de quem o ouve. E o que ele falava para cada pessoa quando dava ali um abraço, quando ele cumprimentava? Vai com Deus. Fique com Deus. Palavras que estão caindo em desuso na atualidade. É verdade. Continua. E todas as vezes que podia, sem ferir ninguém, e com muita humildade, perguntava aos que traziam a fisionomia amarrada, vestida de desânimo, de mau humor e de revolta: meu amigo, fizestes ao levantar tua oração ao Senhor? Pedistes ao Pai para realizares hoje uma ação generosa e vitoriares teu dia? Só uma pessoa carregada de moralidade pode fazer uma pergunta dessa. Não é qualquer pessoa fez uma prece, não. Poucos religiosos teriam, ouso aqui dizer que poucos religiosos teriam uma moralidade dessa para perguntar para uma pessoa, fez uma prece hoje quando acordou? Agradeceu pelo seu dia? E é interessante nós notarmos, André, que realmente essas pessoas hoje estão escassas. Realmente necessitamos de pessoas que venham contribuir com uma palavra amiga, colocando Deus sobre todas as coisas. Ele chamava as pessoas à razão. Sérgio, você está com a cara triste, com um olhar de amargura? Você fez a tua prece hoje pedindo a Deus para que iluminasse o seu dia? Olha que bonito, não é? Então a gente começa a perceber a importância da prece. Continua ele, ou então, sentindo em alguém rancor, algo revelando fel na alma, já perdoaste alguém para seres também perdoado? Já visitaste um enfermo num domingo de descanso? Andando assim a segunda milha, compreendamos, irmãos, que a verdadeira religião é a caridade, sem a qual ninguém se salva, porque Deus é amor. Jesus é amor. Nossa Mãe Santíssima é amor. E nós precisamos ser partículas desse amor para bem vivermos e sermos abençoados e bem-sucedidos. Muitas pessoas, André, até poderiam perguntar: esse homem é feliz assim porque ele não tem problema? Eu acho muita graça quando eu faço uma palestra e eu coloco a alegria da vida. Muitas pessoas dizem assim: você fala isso porque você não tem uma doença. Eu digo: realmente, eu não tenho uma doença crônica, eu tenho 5. Eu não tomo um remédio, eu tomo 20 por dia. E nunca, nenhum familiar meu, nem minha esposa,
nem os meus filhos me viram reclamando. Nenhum companheiro do centro espírita me viu se lamentando por uma dor aqui, uma dor ali. E todas as pessoas que eu atendo no centro ou fora do centro, eu procuro atender sempre com uma alegria. Quando tem dinheiro, a pessoa faz o que faz porque tem dinheiro. Quando é alegre, porque a pessoa não tem problema. Quando está disposto, é porque a pessoa não tem saúde. Não, a pessoa faz porque já entendeu o papel dela ou dele na sociedade. Continua a leitura. Esse querido irmão, proporcionador de bom ânimo e ambiente feliz, porque cristão, partiu para a espiritualidade, não deixando em seu lugar nenhum substituto. É uma saudade imensa, efetiva. Continua vivendo dentro dos elevadores de IFCB, que vão do 1º ao 18º andar. Que o divino amigo, querido irmão César, te pague em bênçãos de luz os benefícios que espalhaste durante tua estadia aqui, numa existência de pouco mais de 40 anos. Que os caros leitores que nos leem se inspirem em teus atos e realizem teus intentos cristãos. Veja, André, desencarnou com 40 anos. Para você aproveitar bem a encarnação, não precisa ser uma encarnação longeva. O professor Eurípides também desencarnou novo. E a gente fica pensando a dificuldade que essa empresa teve, porque a saudade que se criou quando as pessoas iam com tristeza no coração para ouvir uma mensagem e quando chegava lá tinha um outro operador do elevador que muitas vezes mais seco, muitas vezes mal cumprimentava as pessoas e ficava naquele elevador, aquele ar de saudade, de um trabalho feito com muito amor, porque ele contava os casos, André, que eram os casos de Chico Xavier, principalmente naquele livro do próprio professor Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, onde são lições de vida, que nos traz a esperança, nos desperta a fé e nos convida a sermos melhores. E quantas pessoas não pegavam o elevador só para ver César, sem ter necessidade de estar no prédio, mas sabendo que ele teria uma palavra, um gesto, que ele contaria algo. Então nós percebemos que César foi um personagem que faz muita falta. E outra coisa, nós todos somos um candidato a ser um pequeno César no dia a dia. Todos nós temos capacidade para fazer o que ele fez em miniatura. Todos temos inteligência, temos o verbo, temos a fala. Nenhum de nós, ele não tem nada que nós não temos. Agora, ele tinha vontade e ele executava. Será que nós temos isso? Essa é uma lição daquelas que vem nos convidar, talvez a não sermos um César, porque isso precisa ter gabarito, precisa ter espiritualidade, mas que algumas coisas que César fazia, eu penso que está ao alcance de todos nós. Por exemplo, quando vê uma pessoa entristecida, levar um sorriso para a pessoa, uma palavra amiga. Quando a pessoa está desamparada, procurar levar uma mensagem de socorro, de otimismo. Isso todos nós. Não existe nenhuma criatura tão pobre na Terra que não seja capaz de dar uma palavra de incentivo, uma palavra de amor, uma palavra de esperança. Então o que o Chico vem propiciar a todos nós, Chico Xavier, é exatamente isso. As lições que ele conta, muitas vezes até foi lição para nós, para o nosso dia a dia, né, André Luiz? E olha, nesse caso dessa história, a ação de Chico Xavier foi indireta, porque César provavelmente não conheceu Chico Xavier pessoalmente, teve acesso a um livro e começou a vibrar na faixa daquele livro.
Essa história não é do Chico com o César, é o fruto da vida do Chico, traduzido num livro e comentada por uma terceira pessoa. André, tem muitas pessoas mandando mensagens para as nossas redes sociais e eu queria que você falasse um pouquinho do seu novo livro, Almenara do Amor, que é a segunda obra de uma trilogia do nosso irmão Jerônimo Mendonça, que será lançado em breve o terceiro livro. Então agora está sendo o segundo, o primeiro Trabalhadores Invisíveis e o segundo Almenara do Amor. Perfeitamente. É o 10º livro de nossa autoria e o segundo psicografado. Como já foi explicado, é uma trilogia, o primeiro Trabalhadores Invisíveis, falando da colônia Esperança Chico Xavier. Almenara do Amor vai nos falar de alguns aspectos da reencarnação e da guerra Rússia com a Ucrânia. E o terceiro livro, que deverá ser lançado por volta de maio e junho deste ano, Em Outras Dimensões Espirituais, fechando assim um projeto iniciado pelo Espírito, pela nossa faculdade mediúnica. É um livro de uma leitura fácil, dinâmica. Quem começa a ler não vê o tempo passar e vai lendo pela facilidade da exposição do Espírito e pela profundidade com que ele aborda vários temas. Quem desejar pode adquirir pela nossa loja virtual esses livros, o do nosso querido Sérgio, que é Chico Xavier, Uma Gota de Amor, pode adquirir pela nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, relembrando que essas obras, os seus direitos autorais por edição, pertencem ao Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa pela Rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Até o próximo programa, um bom dia, uma boa semana, que nosso Senhor nos abençoe hoje e todo sempre. Muita paz a todos. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.